noite. Boa noite. Hoje no nosso jornal falaremos do que foi a terceira revolução industrial, a tecnologia, as consequências negativas, os impactos positivos e a contextualização. E agora vamos com a repórter Lauren, que irá explicar o que foi a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial teve início no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa revolução permitiu o avanço do computador, da internet e da robótica, possibilitando o avanço da agricultura, da pecuária, das indústrias e da agricultura. Agora iremos com a repórter Hillary falar sobre tecnologia. Olá, Bruna Siqueira, olá, Bruna Vitória. Trago agora a notícia para vocês sobre a terceira revolução industrial relacionada às tecnologias. Bom, a terceira revolução industrial surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, o mundo passou por diversas transformações, principalmente ligadas à evolução tecnológica. Bom, esses avanços tecnológicos foram ligados diretamente à criação de robôs, computadores, celulares, softwares, circuitos eletrônicos, entre outros. Algumas invenções desse período foram usadas para servir à Segunda Guerra Mundial, mas também foram usadas para promover a dinamização da produtividade industrial da época. Pequena observação, eu falei celulares, mas no início da terceira revolução industrial ainda eram aqueles telefones como mostrado na imagem. Bom, inicialmente, algumas dessas invenções foram usadas para servir à Segunda Guerra Mundial, porém, outras foram usadas para promover uma dinamização na produção industrial. Bom, ferramentas tecnológicas passaram a ser usadas na indústria automobilística, como os robôs na montagem dos carros, também na agricultura, com a modernização das máquinas agrícolas, entre outros. Dentre as principais invenções descobertas nesse período, destacam-se a utilização da informática e da eletrônica nos processos produtivos, o uso da energia atômica na produção de eletricidade e nas pesquisas de medicina, principalmente na área de biotecnologia e na engenharia genética. Houve também a criação dos primeiros aparelhos celulares e, posteriormente, o aprimoramento com o uso de tecnologias de ponta, que foi o que deu origem aos smartphones e tablets. Bom, é importante ressaltar também o avanço tecnológico na engenharia espacial, com a criação e o lançamento dos foguetes, a ida do homem ao espaço, e criação de estações espaciais e os satélites artificiais também, e as sondas que foram criadas para estudo dos planetas e satélites. Sem contar também com a criação e a expansão da nossa querida internet, da qual nós usufruímos muito nos dias atuais. E agora vamos com a repórter Bruna Siqueira falar sobre as consequências positivas. Boa noite. Algumas das consequências positivas para a terceira revolução industrial é a substituição das fontes de energia convencionais por fontes de energia alternativa. Um exemplo é a energia solar. A consolidação do capitalismo financeiro. Um exemplo, a geração de emprego, investimentos em pesquisas e o aumento das multinacionais. Agora vamos com a repórter Emily falar sobre os impactos negativos. Boa noite, eu vou falar sobre os impactos negativos da terceira revolução industrial. Um dos pontos foi a desvalorização da mão de obra, como também a substituição da manufatura para a maquinofatura, decorrendo-se da maior exploração do trabalho. Aumentou também o desemprego, assim como os trabalhos informais. E agora vamos com as repórteres Bruna Vitória e Milena Lara falar sobre a contextualização. Sob pressão de movimentos operários e camponeses, sobre a burguesia, de inovações tecnológicas e ampliações de meios de transportes, ao surgimento do avião e automóveis, surge a segunda revolução industrial, em 1860. A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações profundas socioeconômicas que ocorreram na Europa a partir de 1750, dando-se destaque a uma saída relativa do sistema feudal e agrário para o sistema capitalista, principalmente industrial. O primeiro período ocorre na Inglaterra entre 1750 e 1860, dando-se destaque a uma indústria pioneira têxtil e também às máquinas a vapor, pois a indústria têxtil meio que forçou uma melhoria entre meios de transportes para interligar o campo, a cidade e os portos.
Há também descobertas como a eletricidade e a transformação de ferro em aço. O sistema político ele é caracterizado pelo liberalismo e o sistema capitalista ele avança pela Europa. Ele se expande na Europa Central e Oriental, chegando a países como Bélgica, França, Itália e Rússia, e também a Alemanha. E Japão e Estados Unidos também são um desses países. O predomínio das indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. Há também o avanço em meios de comunicação como o telégrafo, o telefone e jornais. A globalização é um fenômeno muito importante para a Revolução Industrial e para também a reorganização do sistema capitalista na década de 1930, pois trata-se de uma integração econômica e tecnológica entre os países, não sendo um processo ideológico, mas um processo de transformação social e de produção, tratando assim uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos dos países e um domínio das potências naturais. A terceira revolução industrial também é marcada por empresas nacionais e internacionais transnacionais transformando não só um espaço fabril, mas como um sistema de produção, de trabalho e de mercado. Na década de 1960 ocorre o milagre japonês, uma retomada do desenvolvimento do país. E é muito importante para a terceira revolução industrial, pois a mão de obra qualificada, barata e disciplinada é um dos fatores que leva o país a ser uma das potências tecnológicas modernas. Os aliados dos Estados Unidos, movidos pelo Plano Marshall, eles crescem muito rapidamente, movidos pelas acirradas disputas e concorrências de empresas americanas na Europa Ocidental e principalmente no Japão, introduzindo novas tecnológicas, principalmente ligadas ao processo produtivo, como informática e robótica, e técnicas de miniaturização, possibilizando, assim, uma elevação nos índices de produtividade dessas economias e tornando muito competitivo. Todas as ações realizadas diariamente por nós são claras evidências da influência das novas tecnologias inseridas na sociedade. Até mesmo pequenos atos como comer foram alterados pelo uso da tecnologia. A comunicação e a passagem de informação passam a ser praticamente instantâneas, fazendo com que o mundo esteja conectado de todos os pontos. Esse fenômeno é caracterizado como globalização. 2020 e 2021 foram anos muito peculiares devido à pandemia do coronavírus. As relações interpessoais e atividades funcionais como trabalho e estudos foram impedidos, passando a depender completamente da tecnologia de comunicação, como os computadores e celulares. Boa noite. Boa noite!